cheirar encarte, essas coisas. E interpretar as letras, procurar saber, ver entrevista da pessoa, então é isso que aquela letra fala. Pedir autógrafo. É coisa de velho nostálgico? É coisa de velho nostálgico e tem velho Prazer, nostálgico. velho nostálgico. Pois é. Aí, obrigado. Valeu, pelo apoio. Prazer estar aqui, velho. Buenos. Conversando com você, falando sobre o que a gente quer falar mesmo, né? Bom, inclusive eu vou falar depois, assim, como é que é eu, com a idade que eu tenho, encontrar com pessoas que fazem blues, que o povo fala que é coisa de velho, mas enfim. Extemporaneidade, né? Primeira coisa que eu queria é o seguinte, que eu tenho um pouco de interesse de saber o background da pessoa, além dele músico, não só músico, não que seja pouca coisa ser músico, mas assim, a relação da pessoa com a música. Então, tipo assim, de onde que você veio? Resumindo, o que você fazia antes? Olha, eu sou formado em psicologia, né? Tem 28 anos que eu sou formado em psicologia, né? E assim, nas minhas origens quase a minha idade. Remotas, exatamente, né? Século passado, né? O que rola? Venho de uma família que antigamente era chamada de remediada, não existia essa coisa de classe média, classe pobre, era remediada, quer dizer, a pessoa que dependia do trabalho para viver, né? Pai de família, geralmente, né? Dependia do seu produto, do seu trabalho e podia ter o seu carro, às vezes sua casa própria, né? Não estava na linha da miséria. Né? E também não estava assim, com tanto conforto para poder sair do esquema de trabalho, né? Geralmente as despesas contadas e tudo mais, né? E assim, influência de música que eu recebi, cara. Meu pai e minha mãe tinham uma cultura muito interessante, apesar deles terem primeiro e segundo ano primário só. Eles tinham lido muita revista em quadrinhos quando eles eram novos, quando eles tinham casado, né? Então, ainda tinha mídia impressa, né? Era importante. Tinha aquele gibi enorme, né? Então, assim, eles davam notícias de Mandrake, Fantasma, Flash Gordon, né? Esses heróis clássicos, né? Tarzan e tal. E a cultura musical deles também era muito legal, né? Meu pai, ele tinha feito um pouco de tudo, né, na vida, então já tinha sido estivador lá no Rio de Janeiro, garçom e tal, e tinha também arriscado como cantor de tango. Então eu ouvia essas coisas, eu via bolero, Orlando Silva, né, eu via Nelson Gonçalves, Carlos Gardel, né, a minha mãe também gostava de músicas da Jovem Guarda, né, e eu fui me acostumando com a naturalidade para mim, né, que as coisas foram se tornando naturais para mim, né. E quando novo, aí, com meus 20 anos de idade, eu gostava a minha onda era o heavy metal. Aí eu gostava de dar umas canjas nos ensaios dos amigos, né? Então tentando desenvolver a voz aguda, né? Aqueles ganidos que os caras faziam e tal, né? Mas era mais na brincadeira mesmo, né? Aí o que rola? Ao longo da minha vida, né, me formei profissionalmente. Primeiro eu trabalhei como desenhista, depois eu me formei em psicologia e comecei a batalhar uma posição dentro, né, do mercado de trabalho. E me casei alguns anos depois, né? No dia que eu fiz 40 anos de idade, eu resolvi fazer uma comemoração diferente, né? Eu sou um pouco da cultura do boteco também, mas eu não queria fazer um aniversário com aquela mesa enorme, você gritando para a pessoa que estava lá longe, fulano de tal, que não sei o que, eu queria fazer uma coisa que eu sentisse o calor dos amigos, mais intimista, mais intimista, mas assim, que eu pudesse fazer umas palhaçadas também, que divertisse o pessoal, entendeu? Era um momento muito interessante da minha vida, né? Foi a primeira vez que eu subi num palco. Aliás, não subi no palco, eu fui pro palco porque era raso mesmo, né? Com uma banda montada com o repertório que eu tinha combinado com os caras que tinham origem no hardcore e no punk, pra você ter uma ideia. Então, o repertório tinha Tom Waits, tinha ZZ Top. Delícia. Tinha Chuck Berry, tinha Ramones, uma salada, né? Mas foi muito legal, muito legal. E
dali a gente já... Interessante, né? Fez tanto sucesso na noite lá que o dono do bar não tinha posto muita fé. Cerveja do bar acabou totalmente. E dali a gente já conseguiu um contrato para tocar numa festa particular e tal. Aí meio que morreu um pouquinho. Entusiasmo, porque cada um com o seu trampo e tal coisa, né? Aí mais tarde, depois já casado com minha filha, na idade assim de 1 ano e pouquinho, pensei, Bruno, cara, que tipo de pai que eu quero que minha filha tenha? Um pai carrancudo que chega do serviço azedo, brigando com a mulher, né? Xingando a filha, olhando o que está errado dentro de casa, né? Ou quero um pai que seja legal, que traga amigos para dentro de casa, faça coisas diferentes, programe coisas dentro da arte, né? Eu optei pelo segundo, chamei uma turma e começamos de novo. Então foi uma questão bem pessoal, blues, assim, né? mesmo, né? Partiu de uma raiz pessoal, né? Demais. A gente vê hoje, né, muita música, principalmente as de mainstream, que é muito pessoal, né? Só que não, né? Enfim. Pessoal para alcançar um certo gosto comum, né? A sua relação com a música, você de certa forma falou já, né? E como você vê, em geral, a relação das pessoas com a música e a arte, assim, Nossa, é meio diferente, né? Tá tanto diferente, assim, tá tão difícil de mencionar isso de uma maneira geral, né? Eu tenho muito interesse, assim, em conhecer o máximo de estilos musicais, né? Tem muita coisa que não chega, né, para o público, assim, é muito desequilibrado o acesso, né? Então você depende de filtros para você chegar nos estilos, nos artistas, nos grupos, né? Que podem te causar interesse. Esses filtros podem ser mesmo de internet mesmo, né? O Google, ele vai rastrear no seu gosto, te direcionando algumas coisas assim, como amigos também que vão te apresentando, tem a banda tal, tem um artista tal, a artista tal, né? E tal. Então, os estilos mais populares também, eu gosto de saber o que está acontecendo. Acho que tem muita qualidade, né, na música bem popular mesmo, nas rádios FM, né? Mas tem muita repetição, né? E eu já perguntei, já tentei assim, criar um diálogo com pessoas que gostam de música hiper popular, daquelas que tocam 3 vezes na rádio na mesma hora, né? Assim, o que você gosta na música? Você gosta da voz do cantor, da cantora? De alguma coisa, né? Assim, o que você... Você gosta do instrumento, ou do ritmo, né? E assim, ainda não consegui saber, porque o que geralmente as pessoas me respondem é que elas escutam enquanto estão fazendo alguma coisa. Então, enquanto estão lavando carro, enquanto estão no boteco, chavecando alguém, paquerando, né? Enquanto está dirigindo. É tipo um plano de fundo da situação. E assim, eu acho que tem uma questão de geração também, né? Gerações diferentes, que eu tento até tomar um cuidado para não, tipo assim, não tomar a minha visão como a certa, né? Porque a visão de todo mundo é igual, depende do ponto de vista, né? Mas na minha geração tinha aquela coisa assim, de se deitar, olhar pro teto, pôr um disco de vinil lá e ficar escutando. Tinha uma coisa de ritual, assim. Isso. E você tava ali para você escutar a música, né? O tempo que você tinha para escutar a música, você escutava, né? Tinha um outro tipo de fruição, né? Eu acho muito difícil ter uma ideia geral de qual que é a relação das pessoas com a música hoje, né? Agora, sem dúvida nenhuma, é uma relação afetiva, né? Uma relação afetiva que coloca alguma mudança no humor das pessoas no imediato, né? Que elas estão escutando, estão fruindo a música, né? E os instrumentistas mais ainda, né? Na execução, planejamento. Esse negócio de... eu acho que tem a ver com o raciocínio que eu coloquei aqui, se a música ainda é escutada. Porque eu não sei qual dos dois links que você falou, se foi na Rádio Assembleia ou se foi naquela gravação do estúdio, que me falha a memória agora, qual foi o programa. Que você falou que o importante é você escutar a música, assim. Principalmente aquelas pessoas que têm uma relação um pouco mais afetiva do que o normal. Eu não quero ser arrogante, assim, que eu sou erudito. Mas assim, que se você tem alguma coisa na sua vida que te leva a ter uma relação com a música um pouco mais do que simplesmente um background, você escuta, né? É uma coisa meio ritualística mesmo, assim. Não é simplesmente uma coisa que você está ouvindo ali e tal, né? Então, na sua opinião, você ainda acha que a música ainda é escutada, de fato, hoje em dia? Acho que sim. Acho que sim.
eu acho que tem muita gente ávida, né, pelo que a música alcance assim, um status, né, de qualidade, que consiga fazer com que as pessoas prestem atenção nos detalhes, né, que não seja uma coisa tão composição de um cenário só. Sim. Da pós-modernidade. Tipo, né, música de elevador. Exatamente, você definiu bem, né? Então tem muita gente que gosta de conversar, que quando conversa, a conversa flui e é difícil até parar, né? A questão é essa, tem filtros, né, que a gente tem que utilizar para achar essas pessoas e tal, mas tem muita gente, né? Sei, ué, que bom. Eu às vezes eu fico muito assim, meio pessimista, sabe? Nesse sentido, você tem uma visão bem mais otimista que a minha. Eu quero me contaminar por essa visão mais otimista, sabe? Porque você fica se estressa às vezes, né? O que rola? Eu acho que tem alguma coisa que é de você pensar numa ação e na ação propriamente dita, né? Então, assim, eu não sou muito de estar preparado para fazer a coisa, não, né? Se eu tivesse que esperar preparo para ser gaitista, eu não seria gaitista, né? Peguei a gaita na tora, né? A primeira gaita que eu ganhei foi do Glauco, né? O Glauco me deu uma gaita que nem era uma gaita diatônica como essa aqui, né? Mas era uma gaita oitavada, bem antiga mesmo. E eu fui fazendo firim nela ali, tentando reproduzir alguma coisa de blues. Depois eu vi que para tocar blues precisava de outro tipo de gaita e tal. E fui fazendo, autodidaticamente e tal, né? Pelos critérios técnicos, né? Eu toco errado a gaita. Eu toco ela do agudo para o grave. Quando na verdade tocar do grave para agudo, assim, com a disposição das teclas do piano, né? Mas eu aprendi assim, né? Sim. Então, depois soube que Maurício Einhorn toca assim também, Paul Butterfield, que era um bluseiro sensacional, tocava assim também, né? Igual você? Uai, assim, tá, né? Eu toco igual eles, né? Ah, sim. Então, assim, confortador, né? Eu erro junto com a gente muito boa, com elegância, né? É sensacional. Com elegância e com referência. Então, assim, às vezes as pessoas adiam coisas, até tentando se estruturar mais e tal. Mas eu sou ávido por colher o resultado da ação, sabe? Então, lá em Nova Lima, por exemplo, eu entrei de cabeça, assim, falando em blues, decidido que é blues, eu não vou tocar outro tipo de música que é mais popular, tem mais aceitação, sabe? Então, quando eu fui pra lá, tinha uma outra banda de blues anterior à minha, sensacional, que era o Cachorro Cego, né? E devido à mudança de um dos integrantes, a banda ficou em stand-by, está em stand-by até hoje, que é uma pena, né? Mas assim, eu vi que na região central de Nova Lima, né, não tem realmente pessoas que façam blues assim por escolha mesmo. Sim. Faz um ou outro blues no show de rock e tal, né? E o que rola? Quando eu comecei a falar assim, as pessoas começaram a aproximar com interesse, né? E meninos e meninas novas, assim, não, você tocou a música do Little Walter que meu pai tocava lá direto e tal, assim. Para quem que as pessoas iam falar isso? Sim. Se não tivesse alguém que se apresentasse nesse campo, né? Então eu acredito muito nisso, que você tem que despertar o que está ali escondido, o que está subjacente, né? E é uma coisa que eu acredito em outros setores também, né? Quer dizer, eu fui desenhista, né? Eu ainda faço algumas coisas de vez em quando. Inclusive a capa, né? A capa do CD saiu com muita transpiração, mas saiu, né? Mas eu acredito que todo mundo sabe desenhar, né? Se não sabe desenhar como um artista, né, de aprendizado acadêmico, sabe desenhar com seu grafismo, com seu minimalismo, né? Todo mundo sabe cantar, tem que saber a região legal, confortável para cantar, o recurso que ela precisa, saber desenvolver e qualquer tipo de coisa, né? Todo mundo sabe planejar alguma coisa, tem o seu jeito de planejar. É questão de você levantar esse assunto e tratar de uma maneira que viabilize aparecer, né, o talento, o jeito para coisa, a qualidade, né? Prestar atenção no que se adequa mais ao seu processo criativo, né? Exatamente. Eu fiz uma pós que chama Processos Criativos em Palavra e Imagem. Acabei em agosto do ano passado. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Depois que eu fiquei até emocionado. Vou pagar a mica aqui que eu devo chorar por causa disso. Sem problema. Depois dessa pós é que eu falei, não, eu vou lançar estampa. Já aquele canalzinho no YouTube já tava igual uma úlcerazinha no meu estômago. Eu falei, se eu não curar essa vontade, eu não sossego, sabe assim? Então
divulgar meu trabalho, porque você tem muito medo, vergonha, porque você não é maravilhoso igual o cara lá que já tem 30 anos de carreira, etc e tal. Então, o curso me ajudou a entender assim, que você tem que dar importância ao seu próprio processo. Né? A referência é uma referência, mas é uma referência. Não é Deus, né? É uma referência. Isso, não pode ser um paradigma impositivo, né? Você tem que ser, ser amigo da sua referência, de certa forma. Sim. Né? O grande problema é o paradigma que se mostra impositivo e que te desestimula, né? Tanto metodologicamente e assim, às vezes não é reconhecido oficialmente, né? Como algo válido, né? Muita noção de pressa. Eu sei que você comentou num dos links que você mandou do Bauman, que é tudo muito assim, ó. Muito pra ontem. Se eu não ficar bom, se eu não ficar lindo, maravilhoso daqui 2 anos, porque não é isso. Não, às vezes você tem que ter aquela disciplina diária, né? Você tem que renovar as forças, etc e tal, né? Mas enfim, eu chego lá. Bacana. A descoberta lá. Você já fez, então, deitar o cabelo aí em cima. É uma pergunta meio irônica, bem humorada. Coisas como tipo LP, o álbum, você pegar um negócio e escutar 45 minutos dele, cheirar encarte, essas coisas. E interpretar as letras, procurar saber, ver entrevista da pessoa, então é isso que aquela letra fala. Pedir autógrafo. É coisa de velho nostálgico? É coisa de velho nostálgico e tem velho Brasil, nostálgico. Velho nostálgico. Pois é, tem muito velho nostálgico hoje a partir de 18 anos, muito bacana. Muito bacana. Você descobre esses gostos assim, né? Você tem uma poesia, né? Assim, quem que viveu a época que eu vivi, que nunca ficou mirando a capa do Somewhere in Time do Iron Maiden, procurando tudo que está escondido ali, né? Igual Onde Está o Wally, né? Sim. Tem o Batman, aí você sai procurando o Batman, tem não sei o que, referência não sei o que e tal, né? Essa fruição dos detalhes, né? É porque aí você descobre o cara que fez, a mulher que fez, né? Além do campo que já precede o artista, onde ele vai apresentar. Tem um monte de gente envolvida. Dele, tem um monte de gente envolvida, tem ali o que o pessoal chama hoje de easter egg, né? Que é a assinatura ali que remete a uma outra obra, né? Que é intencional no caso, é uma coisa comercial, né? Mas tem assim, que a gente poderia pensar que é paralelo ao easter egg, é a coisa que remete ao artista ali, que não necessariamente está no produto, na forma principal de apresentar o produto. Às vezes está numa entrelinha. Eu acho que isso é o ápice para um artista, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, assim, é a pessoa ela identificar só de olhar. Que se a sua assinatura está fora da sua assinatura propriamente, está na própria obra. Isso. Você reconhecer. Isso. Eu acho que todo artista ele quer isso, assim, no final das contas, né? Isso. É igual o guitarrista de blues, né? E gaitista de blues. Existem timbres muito próximos, a questão da harmonia sempre é uma harmonia bastante, mesma referência, né? Muitas vezes para grande parte das músicas, mas o jeito de tocar, o timbre, tem, na hora que Eric Clapton começa a tocar, você sabe que ele está tocando. O Vaughan também, eu gosto dele. Ray Vaughan, o B.B. King, quando ele tocava, você já sabe que naquela nota, assim, você até imagina qual que é o torque que ele deu ali para dar o bend nas cordas, né? E não adianta você ter o mesmo equipamento. Não adianta. Vai da mão da pessoa. Não adianta, né? Porque a pessoa ali é diferente, né? Na gaita também, o timbre da gaita, o jeito de soprar, o jeito de aspirar, o microfone, como que você pega, qual que é o ampli que o cara usou, né? Isso tudo confere assinaturas assim para... Não tem tutorial para isso, né? Não tem, não. É a própria vivência mesmo que cria. I work hard all the time.